people, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables. Nós estamos lendo agora o livro número 2, da série de 13 livros com a história da Anne de Green Gables. O livro que a gente está lendo agora se chama Anne de Avonlea, porque, a Anne agora vai expandir um pouco os horizontes, vai começar a dar aula, Então a gente está empolgado. Nós já lemos o primeiro capítulo e hoje a gente vai começar a ler juntos o capítulo de número 2, do livro Anne de Avonlea. Então vamos lá. Vou abrir aqui e o título do capítulo de hoje é Vendendo às pressas e arrependendo-se a perder de vista. Ai, meu Deus, a Anne não vai cismar de vender a fazenda da Marilla, não, mas a fazenda não, Green Gables ela não vai vender porque Green Gables é muito importante e tudo mais. Ah, já sei, lembrei. Acho que eu sei o que é. Vamos lá. No dia seguinte, à tarde, Anne foi até Carmody fazer compras e levou Diana Barry consigo. Diana era, sem dúvida, um dedicado membro da Sociedade de Melhorias, e as duas não tiveram outro assunto durante todo o caminho de ida e de volta até Carmody. A primeira coisa que deveremos fazer quando dermos início às atividades é pintar aquele salão, disse Diana enquanto passavam pelo salão de Avonlea. Um prédio desgastado pelo tempo, localizado em um vale cheio de árvores, encoberto de abetos vermelhos por todos os lados. Sua aparência é vergonhosa e devemos cuidar disso antes mesmo de tentar convencer o Sr. Levi Bolter a derrubar a casa dele. Papai acha que nós nunca conseguiremos persuadi-lo. Diz que ele é muito mesquinho para desperdiçar o tempo que isso levaria. Talvez ele permita que os rapazes derrubem a casa se prometerem tirar as tábuas e rachá-las para serem usadas como lenha, disse Anne esperançosa. A princípio, devemos dar nosso melhor e ficar satisfeitos em fazer as coisas com calma. Não é possível transformar tudo de uma vez. Primeiro, nós devemos educar o público, é claro. Diana não sabia exatamente o que significava educar o público, mas isso soava muito bem, e ela sentiu-se orgulhosa por fazer parte de uma sociedade que tinha em vista tal objetivo. Ontem à noite eu pensei em algo que poderíamos fazer, Anne. Sabe aquele pedaço de terra em formato de triângulo onde as estradas de Carmody, Newbridge e White Sands se encontram? Ele está coberto por jovens abetos, mas não seria bom se pudéssemos limpar tudo e deixar apenas as 2 ou 3 bétulas que ali estão? Esplêndido, concordou Anne entusiasmada, e colocar um banco rústico debaixo delas. E quando chegar a primavera, nós faremos um canteiro de flores bem no meio e plantaremos gerânios. Sim, mas teremos de pensar em uma maneira de convencer a velha senhora Sloane a manter a vaca fora da estrada, ou o animal comerá todos os nossos gerânios, riu Diana. Estou começando a entender o que você quis dizer com educar o público, Anne. Ali está a velha casa dos Bolters. Você já viu uma espelunca como essa antes? E tão perto da estrada? Ainda por cima uma casa velha e sem janelas sempre me faz pensar em algo morto, que teve os olhos arrancados. Acho que uma casa velha e deserta é uma visão tão triste, disse Anne divagando em sonhos. Sempre me passa a impressão de estar pensando sobre o passado e lamentando os saudosos momentos de alegria. Marilla disse que uma grande família viveu naquela casa, muito tempo atrás, e que era realmente um lugar muito bonito, com um jardim adorável e rosas crescendo por todos os lados. A casa era repleta de crianças, risadas e canções, e agora estava vazia, e nada passa por ali, exceto o vento. Como deve se sentir solitária e pesarosa. Talvez todos eles voltem em noites de luar. Os fantasmas das crianças de outrora, as rosas e as canções. E por um breve instante, a velha casa pode sonhar que é jovem e alegre outra vez. Diana balançou a cabeça negativamente. Nunca imagino coisas assim sobre os lugares, Anne. Você não se lembra de como minha mãe e Marilla ficaram bravas quando criamos histórias sobre os fantasmas da Floresta Assombrada? Desde aquele dia, eu nunca mais me senti à vontade para passar por lá depois que escurece.
E se eu começar a imaginar essas coisas sobre a velha casa dos Bolters, ficarei assustada quando passar por ali também. Além disso, aquelas crianças não estão mortas. Estão todos crescidos e vivendo muito bem. E um deles é açougueiro. De qualquer forma, flores e canções não podem ter fantasmas. Anne reprimiu um pequeno suspiro. Ela sentia uma profunda afeição por Diana, e as duas sempre tinham sido boas amigas. Mas há muito tempo, Anne havia entendido que, ao vagar pelo reino da fantasia, ela deveria ir sozinha. O caminho até lá era uma senda encantada, onde nem mesmo seus entes mais queridos a acompanhariam. Um temporal caiu quando estavam em Carmody, mas ele não durou muito, e o caminho para casa através das estradinhas de terra onde as gotas de chuva brilhavam nos galhos das árvores e dos pequenos vales frondosos, onde samambaias encharcadas liberavam um aroma pungente, foi adorável. Porém, ao entrarem na alameda dos Cuthberts, Anne viu algo que estragou toda a beleza da paisagem. Diante delas, à direita, estendia-se o vasto campo cinza esverdeado, úmido e exuberante. As aveias maduras do Sr. Harrison. E ali em pé, exatamente no meio do campo, com o corpo magro em meio aos talos viçosos, piscando os olhos calmamente na direção de ambas, estava a vaca Jersey. Anne largou as rédeas e levantou-se com os lábios franzidos, o que não era um bom sinal para a quadrúpede predatória. Sem dizer uma palavra, ela desceu agilmente pela roda da carroça e saltou ligeira sobre a cerca antes que Diana pudesse entender o que havia acontecido. Anne, volte! Gritou a moça, assim que encontrou a voz. Vai arruinar seu vestido nesses grãos úmidos. Arruinar! Ela não me ouve. Bem, ela nunca vai tirar aquela vaca dali sozinha. Eu devo ajudá-la, é claro. Anne avançava pelos grãos como se estivesse louca. Diana desceu com rapidez. Amarrou o cavalo a uma estaca bem segura, ergueu sobre o ombro as saias de seu lindo vestido de algodão xadrez. Pulou a cerca e começou a perseguir a amiga desesperada. Ela podia correr mais rápido que Anne, que se atrapalhava com a saia ensopada, e logo a alcançou. Deixaram para trás um rastro que partiria o coração do Sr. Harrison quando ele o visse. Anne, pelo amor de Deus, pare! Arrafou a pobre Diana. Estou sem fôlego e você está molhada até os ossos. Preciso tirar aquela vaca dali antes que o Sr. Harrison a veja, arquejou Anne. Eu não me importo se estou encharcada, se pudermos apenas fazer isso. Mas a vaca Jersey parecia não ver uma boa razão para ser forçada a sair do saboroso campo. Quando as ofegantes meninas se aproximaram dela, o animal deu meia volta e saiu em disparada para o canto oposto da plantação. Corra na frente dela! Gritou Anne. Corra, Diana, corra! Diana correu. Anne tentou, e a Jersey rebelde correu pelo campo como se estivesse possuída. Intimamente, Diana pensou que o animal estava mesmo. Só depois de uns bons 10 minutos é que elas finalmente conseguiram tomar a dianteira e guiar a vaca para o pasto dos Cuthberts, através da abertura da cerca. Não havia como negar que Anne estava de péssimo humor naquele exato momento, e tampouco foi tranquilizador avistar uma charrete parada fora da alameda, onde estavam sentados o Sr. Shearer de Carmody e seu filho, os dois com um grande sorriso. Creio que teria sido melhor se você tivesse vendido essa vaca quando eu quis comprá-la na semana passada, Anne, disse o Sr. Shearer com um riso abafado. Eu a venderei agora se quiser comprá-la, retrucou a exasperada e desalinhada dona do animal. O senhor pode levá-la nesse exato minuto. Feito. Pagarei os mesmos $20 que ofereci antes, e Jim pode levá-la para Carmody. Ela irá para a cidade com o restante do carregamento dessa noite. O Sr. Reed, de Brighton, quer uma vaca Jersey. 5 minutos depois, Jim Shearer e a vaca Jersey marchavam pela estrada, e a impulsiva Anne guiava a carroça pela alameda de Green Gables com seus $20. O que Marilla vai dizer? Ela não vai se importar. Dolly era minha vaca e provavelmente não valeria mais que $20 no leilão.
Mas, Deus, se o Sr. Harrison olhar para a plantação, ele saberá que a vaca esteve por lá de novo. E justo quando eu dei minha palavra de honra que não deixaria isso voltar a acontecer. Bem, isso me ensinou que eu nunca devo dar minha palavra quando o assunto são vacas. Ai, gente, a Anne. Não se pode confiar em um animal que pula uma cerca ou quebra um redil em lugar nenhum. Marilla tinha ido até Lind's Hollow e, ao retornar, ela já estava sabendo de tudo sobre a venda de Dolly e de sua transferência, pois a senhora Lind havia acompanhado boa parte da transação da janela de sua casa e adivinhado o resto. Gente, a senhora Lind é uma fofoqueira! Muito fofoqueira, meu Deus do céu! Continuando. Creio que foi muito bom ter se livrado da vaca, embora você faça as coisas de um jeito terrivelmente precipitado, Anne. Mas eu não entendo como ela conseguiu sair do redil e deve ter partido uma das placas de madeira. Eu não pensei em averiguar, mas vou lá agora. Martin ainda não voltou. Talvez outras tias dele tenham morrido. Acho que é uma situação parecida com a do Sr. Peter Sloane e os octogenários. Uma noite dessas, a senhora Sloane estava lendo o jornal e disse ao marido: "Estou vendo aqui que outro octogenário morreu." "O que é um octogenário, Peter?" E o Sr. Sloane respondeu que não sabia, mas que deviam ser criaturas muito doentes, pois só se ouvia falar delas quando já estavam morrendo. É o que acontece com as tias de Martin. Martin é como todos os outros rapazotes franceses, afirmou Marilla com desgosto. Não se pode contar com eles nem por um dia. Marilla estava olhando as coisas que Anne havia comprado em Carmody, quando ouviu um grito estridente vindo do celeiro. No minuto seguinte, Anne entrou correndo na cozinha, torcendo as mãos. "Anne Shirley, qual o problema agora?" Marilla, o que vou fazer? É terrível e é tudo minha culpa. Quando vou aprender a parar e refletir um pouco antes de agir de maneira imprudente? A senhora Lind sempre disse que eu iria acabar fazendo algo terrível algum dia, e agora eu fiz. Anne, você é a garota mais desesperada que existe. O que aprontou agora? Eu vendi ao Sr. Shear a vaca Jersey do Sr. Harrison, aquela que ele havia comprado do Sr. Bell. Dolly está lá no redil nesse momento. Anne Shirley, você está sonhando? Bem que eu queria estar. Não há nada de sonho nisso, apesar de se parecer muito com um pesadelo. Gente, meu Deus do céu, a Anne vendeu a vaca errada, não era a vaca dela. Meu Deus. Continuando, e a vaca do Sr. Harrison já deve estar em Charlottetown agora. Ai, Marilla, eu pensei que tivesse parado de me envolver em confusões. E aqui estou eu, na pior que já vivi em toda a minha vida. O que devo fazer? Fazer? Não há nada a ser feito, menina, exceto ir até a fazenda do Sr. Harrison e resolver essa situação. Podemos oferecer-lhe a nossa Jersey em troca se ele não quiser ficar com o dinheiro. Ela é tão boa quanto a dele. Tenho certeza de que ele ficará terrivelmente irritado e não concordará, lamentou Anne. Atrevo-me a dizer que sim. Ele parece ser um homem irritadiço. Eu posso ir e explicar tudo para ele, se quiser. É claro que não. Não sou tão má assim, exclamou Anne. É tudo culpa minha, e eu certamente não permitirei que você seja punida em meu lugar. Eu mesma irei, e irei de uma vez. Quanto antes tudo terminar, melhor, pois será terrivelmente humilhante. A pobre Anne pegou seu chapéu e os $20 e já estava de saída quando viu de relance a porta da copa aberta. Sobre a mesa repousava o bolo de amêndoas que ela havia preparado mais cedo, naquela manhã. Uma mistura particularmente apetitosa, coberta com glacê cor-de-rosa e enfeitada com nozes. Anne pretendia servi-lo na sexta-feira, quando os jovens de Avonlea se reuniriam em Green Gables para organizar a Sociedade de Melhorias. Mas o que eram os jovens quando comparados ao legitimamente ofendido Sr. Harrison? Anne pensou que um bolo poderia suavizar o coração de qualquer homem, especialmente o de um que preparava a própria comida, e prontamente colocou-o em uma caixa. Ela iria oferecê-lo como oferta de paz. Isso é,
Se ele me der a chance de falar qualquer coisa, pensou a jovem lugubremente, ao passar pela cerca do pasto e tomar um atalho pelos campos, que estavam dourados sob a luz etérea do fim da tarde de agosto. Agora sei exatamente o que sentem as pessoas que são levadas para a execução. Meu Deus, foi pior do que eu pensava. Eu imaginei que ela ia vender a vaca e se arrepender, mas eu achei que ela ia vender a vaca dela. Porque eu lembro que no primeiro capítulo deu o rolo da vaca. Daí eu pensei, não, ela não vai vender a fazenda. Ela vai, de fato, vender a vaca e ficar sentindo saudade da vaca. Mas não, é muito pior. Ela vendeu a vaca que nem era a vaca dela, gente. Meu Deus do céu, essa menina. E aí a gente vai descobrir o resultado desse furdunço no próximo capítulo, né? O capítulo 3 se chama Na Casa do Sr. Harrison. Vamos ver, então, no próximo vídeo, o que o Sr. Harrison vai dizer para Anne, né? Será que a Anne vai conseguir aí consertar essa confusão? Espero que sim. Pessoal, muito obrigada, tá, por ter acompanhado essa leitura comigo. Muito obrigada por estar acompanhando a história da Anne aqui comigo. Muito obrigada se você chegou até aqui no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal. Quem puder, indica o canal para todas as pessoas que você conhece, que você acha que vai gostar também de assistir os vídeos. Isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer. Então, muito obrigada a todos que puderem, né, indicar o meu canal para outras pessoas. E a gente vai continuar aí falando de livros, agora falando também um pouquinho da minha mudança para Gênova, fazendo vlog, conversando nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!